Olá, meus queridos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá, sobre simbologia e convenções cartográficas. Tá? Nossa aula de hoje ela vai tratar um pouco sobre escalas, tá? É um assunto que é relevante, tá, na área da cartografia, na criação de mapas, no campo da topografia e da agrimensura. Ou seja, né, em todo esse campo, né, de estudos aí da área de geociências. Então, vou pedir para vocês me acompanharem até aqui, tá? Me siga aqui nessa telinha aqui, tá? A nossa aula de hoje, ela vai tratar e abordar, tá? Sobre esse conteúdo aí. Então, peço a vocês um pouco de atenção, tá? Para que vocês possam se concentrar aí, para que possam entender. Então, quando eu venho falar aqui de declinação magnética, tá? Vamos falar aqui, antes de falarmos de escala, vamos falar um pouco sobre declinação magnética. Nós podemos dizer que a declinação magnética ela é determinada em graus, tá? Sendo a diferença angular entre o norte magnético, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Só um minutinho aí, a gente fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Olha, nós temos aqui o norte magnético, ok? Que é nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é uma bússola, tá? Nós estamos calculando o quê? A declinação magnética, tá? O conceito fala o seguinte, que a declinação magnética é determinada em graus, tá? Em graus, sendo a diferença angular entre o norte magnético, que eu acabei de colocar aqui para vocês, apontado pela agulha da bússola, tá? Essa agulha aqui, ó, que eu falo, tá? Aqui, ó, esse pontinho aqui, tá? Ele é apontado pela ponta da bússola, tá? E o norte geográfico, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o norte, deixa eu circular aqui, ó, o norte geográfico, ok? Aí eu tenho esses dois pontos, tá? Olha aí. Aí o que eu quero determinar aí, ó? Se eu conheço o meu norte, tá? Se eu conheço o meu norte magnético e eu conheço também o meu norte geográfico, que é também conhecido como norte verdadeiro, tá? Quando eu falar de norte geográfico, eu estou falando de norte verdadeiro. Norte magnético, esse aqui, tá? Onde a agulha está apontando. Então, o que acontece? É determinado pelo eixo de rotação do planeta, tá? Esse norte verdadeiro aqui. Ele é determinado pelo eixo de rotação do planeta. Então, o que eu estou atrás? Eu estou atrás dessa declinação aqui, na verdade, ó. Dessa declinação aqui, ó. Então, nesse quadro aqui, nós temos aqui mostrando de forma bem detalhada como encontrar a declinação magnética, tá? Nada mais é do que a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico, que também é conhecido como norte verdadeiro, tá? Ele é um elemento muito importante para os usuários de mapa, tá ok? É para você poder se basear. Então, sobre declinação magnética, tá ok até aí, né? Vamos seguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui, ó, das escalas, correto? Escalas. Professor, seguinte, isso daí pega mesmo às vezes, mas agora você vai aprender como você ler, fazer a leitura e entender também, né, a questão das escalas, tá? Então, é comum em levantamentos topográficos, cartográficos, a necessidade de representar no papel certa porção de superfície terrestre, ok? As escalas empregadas em topografia são geralmente de 1 para 250, 1 para 200, 1 para 1.500, 1 para 500 e 1 para 1.000, tá? O valor da escala é adimensional. Quando eu falo em adimensional, eu estou dizendo que não tem dimensão nenhuma, tá? Ela é representada em unidade. Então, escrever 1 para 200 significa que uma unidade no desenho ela equivale a 200 unidades no terreno. Professor, está um pouco complicado, não estou conseguindo entender. Vamos lá. Se a gente descer aqui, ó, o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui 1 centímetro, tá? Aqui embaixo, tá? 1 centímetro, tá? Essa é a minha representação no desenho, tá? O desenho, né? Você vai verificar essa... É como se você pegasse uma régua e você fosse lá no desenho e medisse 1 centímetro de um ponto ao outro naquele mapa, certo? E aí o que acontece? Vai dizer que, transformando isso para escala, o que vai acontecer? No terreno,
esse mesmo centímetro ele vai medir 200 centímetros, ó. Aqui, ó, 200 centímetros. Então, eu digo que o quê? Que a minha escala para esses valores aqui é de 1 para 200, neste mapa, ok? Ela vai variar, por exemplo, 1 centímetro ele pode ser 2 metros, 1 centímetro ele pode ser 0,02 quilômetros também, depende muito de qual unidade de medida você vai usar. Porém, o valor da escala ele é adimensional, ele não tem dimensão, tá? Então, não tem como ser mensurado aí no caso. Outra situação aqui é que geralmente são empregados 3 tipos de notação para essa representação da escala, tá? Você pode fazer isso. Onde, tá? Eu tenho essa formulinha aqui, tá? E o que eu quero dizer nessa formulinha aqui, ó? Em que a minha escala, tá? É igual a razão entre 1 pelo denominador da escala. Outro exemplo aqui, ó, é esse aqui, tá, pessoal? Ó, esse daqui é o mais usado, tá? É o mais usado. É igual ao quê? A razão entre a distância do desenho e a distância do terreno. Eu tendo essa medida aqui, eu tendo isso daqui, geralmente eu vou usar ela nas questões, tá? Que forem propostas aí em algum exercício, tá ok? Então, o que que acontece, tá? Eu posso dizer, tá? Que 1 está... Olha aqui, ó, posso dizer que 1 está para o denominador da escala, assim como a distância do desenho está para a distância do terreno, que foi o exemplo que nós vimos aqui, tá? Ó, distância do desenho, distância do terreno, tá? Essa relação aqui, ó, que eu tenho, tá? E essa outra aqui. Ok? Desenho e terreno. E aí eu vou obter a minha escala, tudo bem? Então, temos mais um princípio aqui. Ao utilizar essa fórmula, que é essa aqui que nós vamos usar mais, tá? Essa daqui, ó. Deve-se ter o cuidado de se transformar as distâncias para a mesma unidade. As pessoas, elas erram muito as questões de escala por causa que elas não convertem as unidades de medida. Então, prestem só atenção. Se a minha distância no desenho, que é o desenho, tá? Distância no desenho, não vão esquecer. Olha só. Lembrem aqui, ó, quando eu falar desses dois, desenho, tá? E falar do desão. Desenho, distância do terreno, desão, distância. Desenho, distância do desenho. Desão, distante, D maiúsculo, distância no terreno. Então, vamos lá, ó. Cuidado que se deve ter. Se eu tenho um desenho, distância no desenho, ela equivale a 5 centímetros, ok? Então, a minha escala, representada pelo E aqui, ó, a minha escala, ela equivale a 5 centímetros, tá? Dividido por 0,5 km, quilômetros, ok? E aí, o que acontece? Ó? Eu tenho essa relação, porque 5 centímetros lá no desenho equivale a 0,5 km no terreno. Essa é a relação que eu tenho. Agora, o que eu tenho que fazer? Você vai converter km para centímetros, tá? Isso daí vocês já aprenderam a fazer lá no ensino fundamental, pessoal, tá? Quanto que vale 1 metro? Ó, quanto que vale 1 quilômetro? Não são 1.000 metros? Pois é. E quanto que vale 1.000 metros em quilômetros? 1 quilômetro, não é verdade? Então, o que acontece? Eu, partindo desse princípio, eu posso dizer que 0,5 km corresponde, porque eu vou transformar aqui, ó, nesta mesma... Observem aqui que as unidades de medidas, elas estão diferentes, ó. Eu tenho centímetros aqui e aqui eu tenho km. Então, o que eu tenho que fazer? Vou transformar tudo para centímetro. E aí, fazendo isso, o que vai acontecer, tá? O que vai me acontecer aí, ó? Para me poder calcular. Depois eu volto para quilômetro de novo, tá? Que é a distância no terreno. E aí, o que acontece? Ó, eu tenho 5 centímetros, permanece, tá? Agora, eu vou transformar 0,5, tá? Vou transformar para centímetro. Então, 0,5 km equivale a 50.000 centímetros, tá? Aí, o que acontece? Passo agora a divisão. Eu posso fazer agora. Aí, vai dar 1 para 10.000, ok? Que equivale à distância no desenho, no terreno, tá? Que equivale à distância no terreno de 0,5 km.
Simples assim, pessoal. Então, assim, ó, não tem mistério, tá? Só é você não esquecer de converter, tá? Não esquecer de transformar, porque no final a sua resposta ela vai dar certo, tá bom? Vamos passar. Escalas ainda aqui, ó. Uma escala, ela é dita grande quando apresenta o denominador pequeno. Por exemplo, 1 para 100, aqui, ó. 1 para 100, 1 para 200 e 1 para 50. Professor, quem é meu denominador? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu tô marcando. Esse é o denominador, porque se eu pego aqui 1 para 100 e coloco em forma de fração, eu não vou ter isso, ó. 1 para 100. Não é verdade? 1 para 100? Olha aí, ó. Então, essa sentença aqui é a mesma que essa daqui. Tudo bem? Então, quem é meu numerador? É 1. E o meu denominador é o 100. Tá bom? Conceitos, tá? Matemática básica. 1 para 200, mesma coisa. Se eu for transformar aqui, eu vou ter 1 para 200, tá? 1, aqui, ó. 1 para 200, ok? 1 para 200. Então, aí, 1 para 50, a mesma coisa. Então, já uma escala pequena, ela possui o denominador grande, tá? Quando eu falo assim, denominador grande, tá? É um número maior. Então, aqui, ó, quanto maior o denominador, quanto maior for esse número do denominador, a minha escala, ela vai ser maior, vai ser menor, tá? Ela vai ser pequena. Quando o número do meu denominador aqui, ó, ele é pequeno, tá? Eu digo que a minha escala, ela é grande, tá? São essas duas situações aqui, tá? Que você tem que colocar na sua cabeça. Quando que a escala é pequena e quando a escala é grande. Professor, então eu aprendi agora que uma escala, ela é grande quando o denominador dela for pequeno, tá? E uma escala, ela é pequena quando o denominador dela for grande, que é esses casos aqui agora, tá? Olha só, 1 para 10.000. A minha escala é pequena. Era para ser o contrário, né? Mas não é não, pessoal, porque quanto maior o número do denominador, maior o número que o 1 vai ser dividido, ok? Temos aqui uma outra situação bastante interessante, tá? Queria que vocês vissem. Principais escalas e as suas devidas aplicações. Aqui eu tenho a aplicação e a escala. Olha só, a minha escala de 1 para 50, ela é muito aplicada em detalhe de terrenos urbanos, tá? Então, o pessoal aí da técnico de edificações, pessoal que é projetista de desenho, tá? De edificações, desenhista projetista, né? Engenheiro civil, arquiteto, tecnólogo de construção de edifícios, enfim, toda essa comunidade aí, eles usam muito essa escala de 1 para 50, tá, pessoal? É uma das mais utilizadas. Agora, se for de planta, de pequenos lotes, de edifícios também, muito utilizados por eles também, esses mesmos que eu falei, tá? Esses profissionais aí utilizam muito. É 1 para 100, 1 para 200, tá? Planta de arruamento, loteamento, tá? Isso aí já fica muito na mão já do topógrafo, tá? Fica muito na mão do topógrafo, muito na mão do engenheiro cartográfico, tá? Planta de propriedades rurais, de 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 5.000. É bom vocês printarem aí, tá? Esse quadro aí, guardarem para vocês, tá bom? 1 para 5.000, tá? É planta para propriedades rurais, tá? Planta cadastral de cidades e grandes propriedades rurais ou industriais também. Ela fica ali na faixa dessa escala aí, ela fica de 1 para 5.000, 1 para 10.000 e 1 para 25.000, tá? Cartas de município, já com o pessoal da engenharia de cartografia, tá? Pessoal aí que já faz projetos, né, e mapas mesmo, nessa ordem aí, nessa esfera aí, no caso dos municípios aí, tá? Pessoal trabalha com arquitetura também, usa muito, tá? De 1 para 50.000, 1 para 100.000, tá? Depende muito, tá? Da necessidade daquele projeto, daquele trabalho, tá? Aquele trabalho topográfico, cartográfico, enfim. Mapas de estados, países e continentes também, tá? Eles já ficam nessa proporção. Então, eles já vão sendo
Observem, lembrem do que eu falei para vocês, tá? A escala ela vai ser grande quando o denominador for pequeno. A escala vai ser pequena quando o denominador for grande, tá? É assim. Então, aqui nesse caso aqui, ó, a escala está de 1 para 200 mil, tá? A 1 para 10 mil, 10 milhões, tá? Então, o que acontece? Você tem que ter em mente os conceitos, que aí tudo vai fluir normal, tá bom? Outra situação aqui, queria passar aqui para vocês, é com relação a questão de como fazer acontecer a questão dos cálculos, tá? É comum medir uma área em um desenho e calcular sua correspondente no terreno. Isto pode ser feito da seguinte forma. Imagina-se um desenho na escala de 1 para 50, tá? Utilizando esta escala, faz-se um desenho de um quadrado, de 2 por 2. Unidades U, tá? Dimensional. Não interessa qual é essa unidade, tá? Isso aqui é só para vocês fixarem o entendimento, tá ok? Então, professor, vamos lá. A área do quadrado no desenho, que é representada e vai significar aí, vai ser representada pela letra ADzinho, ela será igual a 2 unidades vezes 2 unidades, tá? Aí eu tenho aqui, isso aqui, ó. A área do quadrado no desenho é igual a 4 unidades elevado ao quadrado, certo? Então, a área do quadrado no terreno, que é a área total, ela será, então, a área total igual, tá? O que aconteceu aqui, ó? 5 vezes 2 unidades, 50 vezes 2 unidades do terreno, tá? Vezes 50 vezes 2 unidades, tá? Desse terreno aí. Aí, fazendo o cálculo, eu chego aqui, ó. A área do quadrado do terreno, que é o AT, é igual a 4U ao quadrado, vezes 50 vezes 50. Então, o que significa aí, ó? Tenho que me lembrar sempre que o meu M aqui, tá? O meu M aqui, ó, ele é igual a 50, tá? Aí, para isso, eu vou aplicar essa fórmula. A área do quadrado no terreno é igual ao meu AD, que é a área do quadrado no desenho, tá? Vezes, tá? 50 ao quadrado. Tá beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aí, tá? Isso aqui é bom vocês anotarem, que é para vocês terem esse conceito aí, tá? Que às vezes vocês vão ver a fórmula lá e querem saber de como que ela surgiu. Então, esse aqui eu coloquei também aqui, ó, um quadro. Coloquei aqui um quadro de fatores de conversão de unidade de comprimento, tá? Vocês aprenderam isso aí lá no ensino fundamental, lá na quinta série, sexta, vocês aprenderam isso daí, ou até bem antes, tá? Então, são fatores de conversão de unidade de comprimento, unidade, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, tá? Aqui, ó, deixa eu acompanhar, deixa eu colocar o laserzinho aqui, que pelo menos vocês vão acompanhando também. Então, aqui eu tenho, ó, quilômetro, tá? Para quem não lembra, quilômetros, hectômetros aqui, tá? Decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, tá? Então, aqui, ó, é que eu tenho que ter cuidado. Na hora que eu for jogar os dados, depende muito de questão para questão. Quando eu for jogar os dados, tá? No desenho ou no terreno, tá? Que é o Dzinho, eu tenho que atentar, tá? Como é que as respostas elas vão ser pedidas, tá? Se é em quilômetro, qual unidade de medida? Se é em quilômetro, se é em hectômetro, se é decâmetro, se é em metro, decímetro, centímetro ou milímetro. Ok, pessoal? Eu tenho que ter em mente as unidades na minha cabeça, tá? Porque isso aí vocês estão só revisando aqui, essa questão de unidade de medidas, tá? Esses fatores de conversão aqui. É só relembrando, tá? Vocês já aprenderam isso lá no ensino fundamental, tá? E estão aprendendo, para quem não sabia, está aprendendo hoje, tá? Estou aqui para ajudar vocês, no que for preciso, tá? E explicar de novo, se for necessário. Então, coloquei aqui um exemplo prático, tá? Bem simples para você entender, fixar esse conhecimento aí. Vamos lá. Vamos junto comigo aqui, ó. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, tá? Ó, deixa eu colocar aqui o meu canetinha aqui, ó. Eu tenho aqui uma cidade A, certo? Olha aí. A distância entre elas, tá? Cidade A, aí, ponto, né? Olha aí, sabe-se que a distância real é uma cidade em linha reta de uma cidade A, localizada no estado do Amazonas, aqui, tá? E uma cidade B, localizada no estado de Tocantins. Ela é igual
a 2.000 quilômetros, tá? Então, tem uma cidade B aqui, ó, tá? Vou ter que colocar aqui. Uma fica no Tocantins e outra no Amazonas, ambos na região norte, certo? Então, essa distância aqui que eu tenho, tá? Do ponto A até o ponto B, é de quanto, professor? É de 2.000 quilômetros, tá? É longe para Dedéu, né, pessoal? Então, vamos lá, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem aqui o fio da meada, tá bom? KM, 2.000, tá? Vai ser sempre necessário você fazer o seu esqueminha, tá? Para você acertar a questão. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma cidade, ponto A, no Amazonas, e outra cidade no ponto B, lá no estado de Tocantins. A distância entre elas é 2.000 quilômetros. E aí, um estudante de agrimensura, lá da cidade de Parintins, tá? Ele vai analisar esse mapa. Ou lá da cidade do Iranduba, né? O estudante lá da cidade do Iranduba, ele vai analisar esse mapa, tá? E ele verificou, tá? Com a régua dele, que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros, tá? Com a régua, tá? Olha só, tá? Aí é que vem, ó, a distância no desenho, tá? E a distância no terreno, tá bom? No terreno, a distância é 2.000 quilômetros. E no desenho, tá? Que ele vai medir com a régua, a distância com a régua, tá? Vou até escrever aqui para você entender melhor, tá? Com régua, ele mediu lá, medida do estudante, tá? Daí do Iranduba, tá bom? Com a régua, deixa eu escrever aqui. Escrever assim. Com a régua. O estudante com a régua, aqui, ó, mediu, e aí deu quanto? Deu 8 centímetros, certo? Deixa eu até colocar aqui, com a régua. Ele pegou lá e mediu. Aí é que tal? O que vai acontecer agora? Tá? Então, você já montou aqui, né, a sua lógica, o seu raciocínio, tá? Você sabe que uma distância do ponto A até o ponto B, medida no terreno, é igual a 2.000 quilômetros, e com a régua, ela é igual a 8 centímetros. Observem aí, ó, que eu tenho duas unidades de medidas diferentes, tá, pessoal? Se eu tenho duas unidades de medidas diferentes, o que ele fala, ó? Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Então, eis um problema, tá? O que você vai fazer, né? Muitas das vezes, quando você tem a escala, ele vai te pedir outra coisa, tá? Mas, nesse caso aqui, ó, a questão, ela está pedindo aqui a escala, ok? Então, vamos lá, ó. Olha só como ficou mais tranquilo de entender agora, tá? Tudo mastigadinho aqui, montadinho para vocês entenderem como encontrar essa escala, tá? Aí, olha só, primeiramente é necessário converter, tá? 2.000 km em centímetros. É isso que você vai ter que fazer, que é a distância do terreno, tá? Original. 2.000 quilômetros da cidade no Amazonas para outra cidade no Tocantins. Aí, o que você vai fazer? Para isso, você vai multiplicar, tá? O valor por 100.000. Você vai transformar, tá? Essa distância em centímetros para poder você colocar os 8 centímetros no desenho, tá? Vocês lembram lá? Ó, 8 centímetros, tá? E no terreno estava em quilômetros. Aí, o que aconteceu? A escala vai ser igual à minha distância, que é 8, tá? Dividido, tá? Pela minha distância no terreno. Só que a minha distância no terreno não era de 2.000 quilômetros e eu tive que transformar para centímetros, tá? Como que nós fizemos isso, professor? Multiplicamos esses 2.000 quilômetros por 100.000. Depois que nós fizemos essa multiplicação, tá? O que aconteceu? Hein? Nós temos uma distância real entre as duas cidades, que é de 200.000 km, de centímetros, tá? 200 milhões de quilômetros, ok? Então, o que acontece? A partir desse momento,
O que? 200 milhões de centímetros, tá? 200 milhões de centímetros. A partir desse momento que eu tenho o meu numerador e o meu denominador, no caso, esses dois aqui, ó, estou falando desses dois aqui, tá? Eu já tenho essas minhas distâncias, tá? Na mesma unidade de medida, tá? Lembre-se que aqui, ó, elas estavam, ó, aqui tinha 200, aqui, ó, bem aqui, ó, eu tinha 2.000 quilômetros e aqui eu tinha 8 centímetros, tá? Elas estavam com unidades de medidas totalmente diferentes. Aí eu tive que converter 2.000 quilômetros para centímetros, para me poder, tá, jogar nessa formulinha aqui. Tá? O que aconteceu? Viemos para cá, vamos fazer o cálculo. Substituindo o Dzinho, que significa distância no desenho, e o Dzão, que significa distância no terreno, o que ele vai acontecer? A escala é igual a 8 centímetros dividido por 200 milhões de centímetros, tá? Que é a distância no terreno, convertida já, tá ok? Em centímetros. Então, nós podemos simplificar isso daqui, tá? Olha só, por 8. E aí, o que a gente vai ter? 1 para 25 mil, tá? A alternativa correta, no caso, qual seria lá? A letra, olha aí, ó. A letra E, tá ok? Essa seria a nossa alternativa correta. Então, pessoal, é interessante, tá? Que vocês saibam, muito interessante que vocês saibam, tá? Relacionar, tá? Nessa tabela aqui, você pode consultar essa tabela, por isso que eu estou dizendo, printem essa tabela. Na hora que você estiver fazendo alguma atividade relacionada, o que vai acontecer? Você vai precisar consultar aqui. Ou então você pode utilizar a regra de 3, tá? Para você encontrar, converter de km, por exemplo, de km, tá? Para centímetros, tá ok? Olha só, professor, eu quero utilizar essa regra de 3 para me transformar de km para centímetro. Como é que eu vou fazer? Tá? Observem só. Né? Vamos utilizar esse exemplo mesmo. Tá? Eu sei que eu tenho aqui, ó, duas unidades diferentes. E eu quero transformar 2.000 km para 8 centímetros. Como é que eu vou fazer isso daí? Primeiramente, você vai pegar, você sabe que 1 km é igual, tá? Devagar. É igual 1 km, ele é igual a quê? Aqui, ó, 100.000 centímetros, não é verdade? Olha aí. Zero aqui. Zero aqui. São 5 zeros. 100.000, ó. Mais um zerinho aqui. Mais um zerinho aqui. Estou convertendo, tá? Porque eu tenho aqui, ó, km, tá? Bota aqui em cima aqui, que é para você não se perder, tá? Vem aqui. E aqui eu tenho centímetros, ok? Beleza. Aí o que acontece? Eu sei que um quilômetro é igual a 100.000 centímetros, certo? Sabendo disso, agora, o que eu quero fazer? Eu quero converter esses 2.000 km, tá? Aí você vai botar aqui, ó, 2.000 km, professor. Então, professor, eu tenho aqui, vou botar aqui debaixo, tá? Meus 2.000 km. Olha só. Aí eu passo um traço aqui, claro, né? Traço aqui e outro aqui, usando a regra de 3, fazendo a conversão, tá? E aqui, eu quero saber quanto 2.000 km significa em centímetro. Aí você vai colocar o xizinho aqui, ó. Colocou o xizinho. Aí o que vai acontecer nesse momento agora? Você vai fazer uma regra de 3, tá? Simples. Uma regrinha de 3.
Você vai ligar esse ponto com esse, tá? E vai colocar lá a sentença, ok? Vai fazer outra ligação desse com esse, tá? Regra de 3, simples, tá? Todo mundo sabe fazer aí. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um X, tá? Um X aqui. Não é verdade? Igual. Olha aí, ó. Igual a quanto, professor? 1 vezes 2 é 2, né? Vou multiplicar. E aí eu só faço repetir a quantidade de zero, tá? Quantos zeros tem aqui, ó? 1, 2, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu repito aqui. Olha só. Observem lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, tá? Você vai fazer a multiplicação, tá? Desse ponto com esse, de 1 para x, e o produto entre 2.000 para 100.000, tá? Aí eu vou acrescentar 8 zeros aqui. Pronto. Mais um zero aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais 2. Vamos lá. Aqui. E aqui. Pronto. Tá, pessoal? Aí agora, nesse momento, né? Meu x vai ser igual, tá? Aí eu tenho 1, 2, 3, ponto, né? Aí 1, 2, 3, ponto de novo. 200 milhões aí, ó, de centímetros, tá? Aqui, ó, não se esqueça, tá? De colocar aqui a notação em centímetros, tá? Então, pessoal, ó, é muito simples, tá? Esse 1 aqui vai passar para cá dividindo, que você já sabe o que vai acontecer, né? Vai dividir esse mesmo valor por 1, então vai dar ele mesmo. Então, é dessa forma que você vai trabalhar para você encontrar qualquer e converter qualquer unidade de medida aqui. Vai depender muito da questão, tá? E observem lá que no final, fazendo as substituições, dividindo 8 por 200.000, o que a gente conseguiu encontrar? 1 para 25.000, que é a alternativa. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? É prestar atenção, seguir o exemplo da forma que eu estou falando aqui, quando aparecer uma questão, caso apareça, tá? Na prova, nos exercícios aí que eu vou lançar, só seguir esse raciocínio, essa linha de raciocínio que eu passei para vocês, que vai dar tudo certo, tá ok? Então, a nossa aula ela fica por aqui, tá? Essa foi a nossa aula de escalas, eu espero que vocês possam ter compreendido, tá? De uma maneira simples, tá? Eficaz, tá? Expliquei aqui de uma maneira bem detalhada mesmo, tá? Porque eu sei que tem gente que ainda não conseguiu fazer isso, e nesse assunto, pessoal, de simbologia, convenções cartográficas, negócio de escala, as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade, não tanto na simbologia, mas na escala, sim. Então, estou explicando aqui de uma forma bem calma e tranquila para que vocês possam entender da melhor forma possível, tá ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Um forte abraço, tá? Para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.